Novembro Azul de 2020 chegou e com ele mensagens sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata, que ganham aí muito mais força, né? Esse mês também reforça a importância de os homens cuidarem da saúde como um todo. E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora com o urologista Pablo Matos, que faz parte da Oncoclínica. Seja bem-vindo ao programa, doutor Pablo. Muito obrigado, Carlinha. Bom, vamos Prazer estar falar aqui. sobre o Novembro Azul. Vamos começar essa entrevista falando da Vamos lá. importância dessa campanha, né? Nós acabamos de sair da campanha que é o Outubro Rosa, a campanha do câncer de mama, né? E que a gente deu ênfase às mulheres e a gente já entra no mês de novembro com o Novembro Azul para chamar a atenção dos homens, não é, doutor? Exatamente. O mês de outubro acabou, fizemos um belo trabalho com relação às mulheres. Agora é o momento dos homens, é a hora de chegar e investir na informação, na formação de opinião a respeito de cuidados preventivos, de manutenção de saúde e restabelecimento da saúde de uma forma geral. Vamos explicar aos nossos telespectadores a respeito do câncer de próstata. O que é esse câncer, hein, doutor? E por que ele é tão prevalente nos homens? E ele é até silencioso, né? Exatamente. O câncer de próstata é uma doença muito frequente no sexo masculino. Quando se trata de câncer, é o segundo câncer mais comum no sexo masculino, se você levar em conta câncer de pele não melanoma. Então, é uma doença que hoje as estimativas do INCA citam em torno de 65 mil casos estimados para 2020. Então, é uma incidência muito grande e é um tumor que acomete a próstata, uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino, cuja função é produzir sêmen e, como você falou, é uma doença que engana muita gente porque é muito silenciosa, especialmente nas fases iniciais. A doença costuma não manifestar sintomas, o que engana muito os pacientes, dá uma autoconfiança errada e dificulta um pouco o trabalho dos profissionais de saúde de tentar fazer um acompanhamento, uma detecção mais inicial, mais precoce e promoção de um tratamento mais eficaz para esses pacientes. Nós vemos aí uma campanha, inclusive do Novembro Azul, que é exatamente para chamar a atenção dos homens. E eu sempre gosto muito de falar sobre esse assunto aqui no nosso programa em relação à prevenção. Inclusive, nós estávamos ainda há pouco falando da entrevista nacional que a gente teve, que o médico falou em relação ao AVC e ele falou também sobre a prevenção. E vários médicos que eu entrevisto aqui sempre falam que é importante prevenir. E querendo ou não, a gente fala dos homens e a gente sempre sabe que os homens dão muito mais trabalho a ir ao médico, não é, doutor? Diferente de nós mulheres, que temos o hábito de ir ao ginecologista, de estar fazendo a prevenção. Os homens são muito mais difíceis, eles, por exemplo, irem ao urologista. Não tem aquele hábito, aquele costume que nós mulheres temos. E isso tem que mudar, homens. Vocês têm que mudar com isso. Inclusive mudar essa história da relação do preconceito, né? Do toque, do exame. Então, os homens eles têm que ter essa consciência. Como o senhor é urologista, eu queria aproveitar a oportunidade aqui da audiência do nosso programa, que eu sei que tem muitas mulheres nos assistindo, assim como muitos homens, e a maioria das vezes somos nós mulheres que levamos os nossos homens para ir ao médico. Como é que deve ser o tratamento do homem em relação ao urologista, por exemplo? A partir de que idade o homem já deve começar a procurar um urologista? E por que o urologista ele é tão importante para os homens, hein? Bom, é uma pergunta que muita gente sempre faz: quando devo ir ao urologista? Na verdade, cada faixa etária exige uma necessidade de cuidado, porque cada faixa etária tem doenças mais prevalentes. Algumas doenças urológicas, algumas malformações congênitas que dão implicação no aparelho urinário, os adolescentes que estão iniciando a vida sexual e precisam de orientação específica, os adultos jovens, onde a incidência de cálculo urinário, por exemplo, infecções são muito comuns. No adulto de meia idade e idoso começam a ter mais afecções prostáticas, o aumento de volume. Então, se eu tivesse que dizer, todas as idades são necessárias ter uma atenção à saúde masculina. E o urologista faz parte disso. Na verdade, é o principal motor da condução desse caso, que é, todas as idades, você ter uma avaliação específica,
identificação dos principais problemas daquela faixa etária. Inclusive, eu estou recebendo muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp do programa Canal Saúde. Você aí de casa pode continuar mandando mensagens. O meu produtor já está, inclusive, aqui já separando algumas perguntas para o doutor Pablo responder aqui aos nossos telespectadores. Enquanto isso, deixa eu dar um recadinho aí para você. Gente, eu tenho uma novidade aí para você que está procurando um lugar bacana para morar. Vem aí o loteamento Recanto das Flores, no bairro Joia, em Timon. Olha só, é pertinho do centro de Timon e aqui de Teresina também. Sinal facilitado, parcelas a partir de R$ 281,25. Ou seja, assim você rapidinho já conquista aí o seu lote, né? Ou você também pode consultar a garantia sobre a construção de casas de 2 ou 3 quartos. E aguardem, viu? Porque em breve o lançamento. Mais informações pelo WhatsApp. É a garantia Incorporações e Construções. Investir ou morar, aqui é o seu lugar. Recanto das Flores, em Timon. Já pensou um lugar só seu e pertinho do centro de Timon e do centro de Teresina? Com sinal facilitado e parcelas a partir de R$ 281,25, você conquista seu lote. Ou consulte-nos sobre a construção de casas de 2 ou 3 quartos. Garantia Incorporações e Construções. Tá certo? Então já fica esse recadinho aí para você. Doutor Pablo, interessante. Meu produtor acabou de me passar uma mensagem que chegou aqui para o nosso WhatsApp. Uma telespectadora falou assim: Carla, o doutor Pablo Matos, ele é urologista e na Oncoclínica não atende só pacientes com câncer. Foi muito interessante essa pergunta, inclusive, porque abre até um espaço aqui para a gente falar para os nossos telespectadores que a Oncoclínica, ela trabalha com uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, o doutor Pablo Matos, ele é urologista, então os casos de câncer que aparecem já dentro da Oncoclínica, né, nós já temos aí os oncologistas para tratar desse paciente. Por isso que é uma clínica completa. Por exemplo, lá também tem dermatologistas. Então, assim, tem vários médicos que também atendem lá na Oncoclínica, né? E fica, inclusive, muito mais fácil, porque vocês também têm reuniões científicas para discutir também sobre casos, não é, doutor? Exatamente. A Oncoclínica é uma clínica multidisciplinar, como você bem falou, e todo paciente é um paciente que tem sua complexidade. A gente precisa olhar o paciente sobre vários aspectos, desde o aspecto nutricional, o aspecto psicológico, o aspecto da doença específica, e muitas vezes a doença ela envolve diferentes nuances, então você tem que ter uma equipe multidisciplinar para você tratar esse paciente globalmente. O urologista não consegue tratar as doenças metabólicas do paciente, assim como o endocrinologista, por exemplo, não consegue dar opiniões sobre o câncer. Então, é necessário que haja realmente essa interação e lá tem muito isso. Felizmente, é um lugar muito agradável de se trabalhar, onde a equipe interage bastante na discussão dos pacientes. Nós temos reuniões, como você falou, essas reuniões são periódicas. Toda semana nós temos isso. Temos canais, além da reunião, para discussão de casos, para condutas mais urgentes, mais imediatas. Então, isso é que faz o tratamento ser completo ao paciente, o tratamento ter a excelência e a gente proporcionar o que é melhor possível para ele. Com certeza, inclusive com a campanha do Novembro Azul, a Oncoclínica está toda vestida de azul, inclusive com muitas informações aos pacientes, né? Tem telespectador aqui perguntando: doutor, é a partir de que idade que eu devo fazer o toque? Vamos aproveitar então, já que esse telespectador é o Raimundo, lá do São João, me perguntou aqui pra gente. Vamos falar inclusive sobre essa questão de superar o preconceito. Como é que vocês fazem para orientar o paciente nesse sentido? E por que eles têm tanto medo desse toque retal, hein, doutor? Então, muita gente pensa que fazer o toque retal está inferindo a masculinidade, vai deixar de ter a concepção de ser homem. E, na verdade, isso não existe. O toque retal, eu quero até frisar para o telespectador que está vendo, que o toque retal, ele permite diagnóstico de até 20% dos casos de câncer de próstata. Gente, isso é muito, isso é muito. Então, assim, muitos pacientes não têm alteração de PSA, que é outro exame, não tem alterações ultrassonográficas e você só consegue detectar através de uma alteração, um endurecimento, a concepção, a percepção de um nódulo. Então, 20% para diagnóstico da doença tão séria
é muito caso. 65 mil estimados, aí, se você imaginar, 20% dá muito paciente. Então, o toque ele não pode ser levado como se fosse uma coisa pejorativa. Ele faz parte do exame clínico de todo médico urologista. E você tem grandes chances. Além do que, você tem que associar o dado do PSA com o dado do toque, porque a gente sabe que PSAs alterados e toques alterados aumenta muito a suspeição. Pode chegar até 95% quando você tem alteração de toque e PSA muito alto. Então, é tudo uma questão somatória. A estratégia ela é somatória. Você junta forças com exames que não são 100% completos, porque não existe esse exame 100% completo. Então, você soma as forças de cada um para você aumentar a acurácia diagnóstica para o caso. É isso que a gente faz. Então, não tenha preconceito, não tenha medo. É um exame indolor, muito rápido, e você não tem nada do seu psicológico alterado, você não vai deixar de ser o que você é, sua identidade não vai ser abalada por isso, e você vai ter o principal, saúde, e isso é o mais importante. E prevenir é sempre a melhor solução, não é, Com doutor? certeza, prevenir é sempre o melhor caminho. A gente fala que acompanhamento para câncer de próstata, a gente tem na prevenção primária o ensinamento, o cuidado para orientar que vários fatores são risco e você precisa tentar evitar esses fatores, como por exemplo a dieta, que é aquela dieta de má qualidade, as bebidas que são de má qualidade, e você também tem na prevenção secundária, que é a detecção precoce, a minimização das sequelas da doença. Então, você vai conseguir detectar mais cedo, você vai tratar mais cedo, você tem mais chance de cura, você tem menor chance de sequela. Então, é tudo global e tudo passa pela prevenção. A prevenção é o principal nome disso aqui que a gente faz, desse cuidado ao paciente com câncer de próstata. E não é só para câncer de próstata, não. O urologista faz isso para praticamente todas as doenças que estão no nosso consultório, porque todas exigem essa fase de prevenção primária, de orientações, e secundária, de que é controle de dano, quando a doença já está instalada. E o câncer de próstata não é diferente. Não é diferente. A gente fala sobre o Novembro Azul, que é uma campanha relacionada ao câncer de próstata, mas vale lembrar os homens que eles devem se tratar de uma forma geral, da saúde como um todo. E quando a gente fala da questão da prevenção, é porque de fato é a melhor solução. Não custa nada, anualmente, você fazer um check-up geral, ver se está tudo direitinho, fazer os exames de rotina, não é, doutor? Fazer como nós mulheres costumamos fazer, né? Que a gente vai ali no nosso médico, no ginecologista, ele já passa alguns exames, às vezes existe alguma alteração que você tem que procurar um outro especialista, mas a gente tem que estar sempre de olho, porque inclusive com relação ao câncer, ao surgimento do câncer, muitas vezes ele é silencioso e ele não dá nem sinais e nem sintomas. Então, muitas vezes, pessoas se assustam, porque quando vão descobrir que estão com câncer, inclusive, ele já pode estar num estágio bem avançado, né? Mas se for descoberto, inclusive, logo no início, né, tem as formas de tratamento. Exatamente. A sua chance é muito maior quando você faz um diagnóstico precoce. Para você ter ideia, antes de entrar essa questão de programas de rastreamento, de ficar em larga escala isso, a maioria das doenças de câncer de próstata que a gente encontrava eram casos localmente avançados, casos às vezes até com metástase, então a sobrevida dos pacientes era menor, a mortalidade era maior, e com essa conscientização que participar do consultório, da busca pela saúde é importante, o número dessas doenças de forma mais grave diminuiu bastante, a mortalidade deu uma reduzida também. E uma coisa que isso se faz presente, que o acesso à saúde tem resultado, é o que a gente está vendo com a pandemia do coronavírus. Quando você teve a instalação da pandemia, você teve uma redução das consultas oncológicas e já está sendo visto em estatísticas, em levantamentos, que o número de cirurgias oncológicas, no que compete a minha área, urologia, câncer de próstata, as prostatectomias, as cirurgias estão diminuindo em quantidade no ano de 2020. E, infelizmente, para 2021 e os anos seguintes, nós vamos ter um reflexo muito negativo disso aí. Nós vamos ter pacientes com doenças mais avançadas, nós vamos ter um aumento, provavelmente, de mortalidade, ainda que não seja um aumento exorbitante, mas será uma coisa estatisticamente notável. Então, tudo isso mostra que se você não tem acesso, você atrasa a descoberta, você atrasa o tratamento e isso impacta na sua sobrevida e na sua mortalidade. Com certeza.
Eu quero mandar um abraço, um beijinho especial para a filha do Dr. Pablo, porque ela disse assim, ela me viu aqui na TV e disse, papai, você vai lá para dentro da televisão, não foi? Exatamente, queria vir para dentro da TV. Eu disse que não cabe 3 lá não, É só a cabe Júlia, 2. gente, coisa mais fofa da tia Carla. Beijo pra ela, viu? Papai tá aqui, viu, Júlia? Junto com a tia Carla, mas a tia Carla já vai liberar ele para voltar para casa. Obrigada, doutor Pablo. Eu que agradeço, foi um prazer, sempre é um prazer, estamos às ordens, sempre. Um abraço para todos que fazem a Oncoclínica, tá? Olha, eu quero você aí